meus queridos alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana e na nossa aula de hoje nós vamos iniciar pela correção da ficha de atividades que a tia passou na semana anterior, na nossa última aula de Geografia, tá certo? Que foram as fichinhas das páginas 95 e 96. Então confiram agora essa correção, vamos lá? Então, turminha, não esqueçam que quando vocês forem fazer uma ficha de atividades, vocês não podem esquecer de colocar o nome de vocês e a data que a atividade foi feita, tá? Então, aí a primeira questão, ele inicia assim. As imagens a seguir mostram diferentes formas de produzir alimentos. Marque um X nas imagens que apresentam tecnologia avançada para auxiliar na produção. Então, tecnologia avançada, tá, gente? Então, essa primeira imagem aí, a gente vê que a tecnologia avançada, ele está utilizando aí a internet para realizar essa produção aí. Na segunda imagem, ela está fazendo uma colheita manual, então não é tecnologia avançada, tá? Na terceira imagem, eu tenho transportando aí alguns legumes utilizando o carrinho de mão, então também não é tecnologia avançada. Porém, na outra imagem aqui do lado direito, eu tenho uma colheitadeira realizando o serviço aí de forma prática. Então, marca um xizinho também. Já na segunda questão, que está na próxima página, ele pede para a gente completar corretamente as frases a seguir, que tratam do desenvolvimento da agricultura. Então, vamos lá. Letra A. Com o aparecimento da agricultura, foi possível aprimorar e criar diversas, o quê? Ferramentas, tá? Ferramentas que ampliaram a produção de alimentos. Letra B. Antes do desenvolvimento da agricultura, os seres humanos dependiam exclusivamente dos recursos naturais, né? Que era extraído da natureza. Letra C. O uso da tecnologia avançada permitiu que produzíssemos mais o quê? Alimentos para toda a população. E na letra D, a tecnologia possibilitou o uso de máquinas para colher as plantações. Entre essas máquinas estão os tratores e as colheitadeiras. Isso aí a gente falou bastante na aula anterior, sobre essas duas máquinas. Já na terceira questão, vocês vão preencher a cruzadinha a seguir, utilizando as palavras que completaram as frases de atividade anterior. Então, vamos lá. É só vocês verem aí o quantitativo de letras que tem cada uma dessas palavras que a gente usou para preencher aqui, tá? E também nós devemos observar a posição que vocês vão colocar e o tipo de letra. Lembrem-se aqui, por exemplo, alimentos. Então, vocês vão utilizar a letra bastão para preencher, tá? Alimentos. Tá bom? Alimentos. A segunda palavra é ferramentas, que inicia aqui, ó. Então, o outro R, ferramentas. Então, vão preenchendo aí corretamente. Na vertical aqui descendo, vou apagar para a gente descer um pouquinho mais para baixo, tá? Na vertical, a palavra grande é aquela da letra B, que são recursos e depois naturais, tá? Separado por esse tracinho aqui que já tá cheio. E aqui na horizontal eu tenho colheitadeiras, no plural, tá? E embaixo eu tenho tratores. Então, vejam se vocês fizeram tudo direitinho. E aí, a gente finaliza a correção dessa fichinha, tá, gente? Então, turminha, agora que nós já vimos aí a correção dessa ficha de atividade, nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Este conteúdo que nós vamos estudar hoje está entre as páginas 156 a 158 do livro de vocês, onde ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância da meteorologia e também sobre os sistemas de irrigação, tá? Então, o que ele vem dizendo aí? Olha só, gente. A atividade agrícola, as atividades agrícolas, elas são influenciadas pelos aspectos naturais, tá? Principalmente o tempo atmosférico e também ao clima. Então, vários cientistas têm se dedicado o seu tempo para a previsão, estudo e busca de previsões meteorológicas para que as atividades agrícolas sejam desenvolvidas de forma eficaz. Como, por exemplo, se os estudos da meteorologia preveem que naquela época do ano vai ter muita seca, então isso ajuda os agricultores a planejarem suas atividades agrícolas. Então aqui a meteorologia ela permite que o agricultor possa planejar
planejar o seu plantio para que sejam evitados prejuízos na agricultura. Como, por exemplo, digamos que na região sul costuma ter geada. Geada, ela destrói muitas plantações. Então, se o agricultor tem essa informação, dessas pesquisas, esses estudos que são feitos sobre o tempo atmosférico e o clima, tá, dessa região, ele vai escolher a melhor época para que seja plantado, para não ser afetado pela geada, por exemplo, tá? Então, dentre outros motivos ou outras formas que a meteorologia pode também ajudar o agricultor, nós temos aí três principais formas aí, aspectos, tá? Conhecer o regime das chuvas durante o plantio, não é? Como favorecendo o desenvolvimento de sementes e das mudas. Segunda forma que ele pode estar ajudando aí o agricultor a prever eventos que podem causar prejuízos, como as geadas, que a tia acabou de falar, as chuvas de granizo e as tempestades também, tá, gente? E também auxiliar na decisão de qual cultura é mais adequada para as condições climáticas locais, ou seja, que tipo de vegetação é melhor para plantar na época do verão. Que tipo de planta de legumes ou qualquer outro de sementes eu consigo plantar na época em que há cheias dos rios? Então, tudo isso, a meteorologia prevê essas informações e traz para o agricultor vantagens dessas informações para que não aconteça prejuízos, tá? E auxilie sempre na produção gradativa. Há um texto aí falando sobre agrometeorologia, então eu peço que vocês façam a leitura depois desse textinho, que ele traz informações muito importantes, tá bom? Em seguida, turminha, lá na página 157, ele vai falar sobre os sistemas de irrigação. Então, os sistemas de irrigação, gente, eles são eficazes principalmente em regiões como o deserto, em que não tem muita água. Nessa imagem aqui, por exemplo, vocês podem ver que esses círculos, eles representam as partes que têm vegetação, as partes de plantio, as partes que são praticadas a agricultura, lá na Arábia Saudita, que é uma região onde não tem água, tá? É uma região aí do deserto. Então, para minimizar esses aspectos negativos causados pela seca, existem sistemas de irrigação que permitem o plantio e a prática também da pecuária nessas regiões onde não há água. Então, graças a esse sistema de irrigação, onde pode ser diversas fontes, como por exemplo os rios, lagos ou alguns artificiais como cisternas, tá? Que permitem a irrigação dessas plantações e a produção agrícola, tá? E também pecuária, tá, gente? E aí, gente, esses sistemas de irrigação, eles podem causar também diversos problemas ambientais, que é um dos assuntos que estão mais sendo debatidos aí. Por que esses problemas ambientais? Quais são eles? O principal deles é a falta de água potável. Então, nós estudamos que a água potável é aquela utilizada por nós seres humanos para o nosso consumo, não é? Então, a água potável é aquela que a gente utiliza para o nosso consumo. E os sistemas de irrigação, eles influenciam nesse problema ambiental aqui. Por quê? Aí no livro de vocês, um pouquinho mais abaixo, ele vem dizendo que estima-se que 70% da água potável que os seres humanos utilizam, ela está sendo utilizada nos sistemas de irrigação, quando na verdade não deveriam ser feitos assim, não é, gente? Porque aí uma grande parte de água está sendo depositada em uma atividade agrícola, enquanto pessoas estão sem acesso a essa água de qualidade, a água potável, tá certo, gente? Aí abaixo, no finalzinho da página 157, há uma proposta de atividade que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Olha o que ele diz. Pesquise um impacto positivo, uma coisa boa, e um impacto negativo, ruim, ocasionado pela irrigação em nosso país. Então, o que é que a irrigação causa de bem para o nosso país? O que é que a irrigação causa de mal para o nosso país? Vocês vão pesquisar um aspecto negativo e um aspecto positivo. E em seguida, vocês vão propor soluções para evitar o impacto negativo causado pela irrigação. Vocês vão pesquisar sobre a irrigação no Brasil. O impacto positivo e o impacto negativo. No impacto negativo, vocês vão propor soluções para evitar esse problema, tá certo? Então, usem bastante a criatividade de vocês.
utilizem sites confiáveis para fazer a pesquisa de vocês, tá certo? Agora, meus amores, aí no finalzinho, na página 158, eu tenho uma proposta de atividade para vocês. Então, eu convido a todos vocês agora a pausar essa videoaula e tentarem responder sozinhos essas 3 questões da página 158. Em seguida, vocês dão play para acompanhar a correção, combinado? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Espero que sim. Então, vamos lá acompanhar essa correção agora, tá, gente? Essa primeira questão, ele diz o seguinte: explique de que maneira as sociedades primitivas que viviam há mais de 10.000 anos obtinham os alimentos de que necessitavam. Então, como é que as pessoas de antigamente faziam para obter os alimentos? Lembrem-se de que antigamente as pessoas eram nômades, então elas viviam se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimentos. Então elas obtinham esses alimentos através de quê? Retiravam da natureza, né? Então por isso que eles saíam se mudando, se deslocando de um lugar para o outro. E logo após o surgimento da agricultura, que as pessoas deixaram de ser nômades para serem sedentários, porque aí eles descobriram que fixando-se em um local só, eles poderiam colher, plantar, colher, criar animais e não precisariam viver se deslocando de forma nômade em busca de alimentos da natureza, tá? Já a segunda questão, ele pede para a gente explicar de que forma os maquinários, as máquinas agrícolas, contribuem para o aumento da produção agrícola. Então, por que as máquinas agrícolas contribuem para o aumento da produção? Permite que produzam mais na agricultura. Depois, mencione qual é a importância da meteorologia. Então, primeiro, as máquinas agrícolas, elas realizam o trabalho do agricultor com mais agilidade, tá? E por que a meteorologia é importante? Porque o agricultor pode planejar melhor e evitar, assim, prejuízos e danos na plantação, tá bom? Já na terceira questão, turma, ele pede para a gente observar esse mapa que está aqui, tá? E que apresenta o índice anual de chuvas do nosso país. Então, se vocês olharem direitinho nesse mapa, a gente consegue visualizar aqui na legenda as informações da precipitação, que é o volume de água, o volume de chuva nessas regiões. Então, aí a gente observa de acordo com as cores que em algumas regiões há maior índice de chuva, de precipitação do que em outras regiões. E com base nisso, vocês vão responder, não é, quais regiões do país necessitam dos sistemas de irrigação. Então, se precisa do sistema de irrigação é porque a água é pouca, não é? E aí, devido à menor qualidade das chuvas, a menor quantidade de chuvas. Então, aí, quais são as principais regiões que precisam mais de sistemas de irrigação? Região Norte e região Centro-Oeste. Região Norte fica mais ou menos aqui, Centro-Oeste aqui. E aí? Será a região Centro-Oeste e a região Sul? Centro-Oeste e a Sul? Será a região Nordeste e parte da região Sudeste? Será a região Norte e região Nordeste? Gente, é região Nordeste e parte da região Sudeste. Nós podemos observar aqui que essas cores mais amareladas indicam a menor quantidade de chuva nessas regiões, tá? Vocês podem obter também essa informação olhando aqui na legenda do mapa, tá certo? Então aí a resposta certa é a letra C que vocês vão marcar, combinado? E aí a gente finaliza a correção dessa atividade. E como tarefa de casa, na segunda aula de Geografia, que é a aula atividade, vocês têm a ficha da página 97 e 98 para fazerem sozinhos. Na nossa próxima aula nós faremos a correção, combinado? Então é isso, turma, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido bastante. Não esquece de me mandar a foto das atividades. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.